Após os próximos 10 segundos, este canal de vídeo mídia social da Paróquia Cafarnaum apresentará o culto ao nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo com mensageiro identificado em legenda por ocasião do sermão homilético. Culto dominical ao 15º dia do mês de janeiro do ano 2023 da era cristã. Eu estou feliz, muito, porque você acessou a esse nosso canal e ficará conosco durante os próximos minutos em adoração ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Espírito Santo e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, orem conosco e insira o seu desejo de perdão pelos nossos pecados cometidos em ações, omissões e indiferenças que temos assim feito contra nosso próximo, nosso Deus e com nós mesmos. Portanto, oremos juntos. Pai bondoso que está nos céus, fica conosco durante estes minutos de adoração que faremos a Ti. Nos perdoa pelos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive e reina contigo eternamente. Amém. Peço desculpas pelos infortúnios e defeitos que teremos na exibição desse culto virtual e online, pois não somos profissionais. Somos amadores e adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada
guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Pensa de mim, a minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar. No resumo da minha história eu encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu, O abraçar. O resumo da minha história eu encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Deus irá me chamar. o maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre santo, santo eu irei cantar.
irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor.
na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar no altar do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Chegou o momento esperado das crianças. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que a mesma deve andar, e depois de um pouquinho mais velha, ela não se esquecerá dele. Isso é Provérbios 22:6. Olá, crianças! A história de hoje se chama A Mais Dolorosa Escolha. O verso para decorar está no livro de Lucas, no capítulo 22, verso 42, e diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A mensagem é: agradeço a Jesus sua disposição em escolher nos salvar. Você já foi castigado por alguma coisa que não fez? Se já foi, como você se sentiu? Em nossa história bíblica de hoje, lemos sobre uma escolha que Jesus fez. Uma escolha para ser punido por uma coisa que ele não tinha feito. Jesus e seus discípulos tinham terminado de tomar a sua última refeição juntos. Eles se dirigiram para o Monte das Oliveiras e subiram ao jardim do Getsêmani, o lugar em que Jesus frequentemente orava. Próximo à entrada do jardim, Jesus deixou os discípulos dizendo: Esperem aqui. Então, pediu que Pedro, Tiago e João fossem com ele um pouco mais para frente. Vigiem e orem. Jesus se afastou um pouco mais deles. Ele orava calmamente. Pai, se for da tua vontade, passa de mim este cálice. Ele esperava que alguém compartilhasse com ele a sua tristeza. Então voltou ao lugar em que estavam os 3 homens. Mas eles estavam dormindo. 3 vezes Jesus fez a mesma oração. E 3 vezes buscou o conforto dos 3 discípulos. Uma luz cintilante brilhou em direção a Jesus. Um anjo resplandecente tomou Jesus nos braços, falando tranquilamente. Jesus ficou calmo e sereno. Ele tinha sido fortalecido para enfrentar a cruz. Acordem, é tempo de ir. Meus inimigos estão chegando. Mal alcançaram os outros discípulos quando uma multidão com tochas de luz se aproximava. Muitos soldados, pessoas e alguns líderes de Israel entraram no jardim, liderados por Judas. Então Jesus perguntou à multidão: Quem vocês procuram? E eles responderam: Jesus de Nazaré? Sou eu. Jesus poderia ter desaparecido, mas ele escolheu permanecer diante da multidão. Os discípulos observavam-o silenciosos e surpresos. A multidão rapidamente se ajuntou em volta de Jesus. E ele falou de novo: Se é a mim que procuram, deixem que os outros vão embora. Então os soldados usaram cordas para prender juntas as mãos de Jesus. Os discípulos não podiam acreditar no que estavam vendo. Eles achavam que Jesus simplesmente ia escapar. Ele já tinha feito isso antes, mas agora era diferente. A multidão começou a se mover em direção ao vale. Estavam levando Jesus para o palácio do sumo sacerdote. Não dava para acreditar nisso. Os discípulos se voltaram e fugiram. Não podiam entender por que Jesus se permitia sofrer assim. O surpreendente amor de Jesus o levou a escolher sofrer.
sofrer por amar todas as pessoas que ele e seu pai tinham criado. Amar você e a mim. Mas o Senhor está em seu santo templo, que toda a terra cale-se, cale-se diante dele. Mas o Senhor está em seu santo templo, que toda a terra cale-se, cale-se diante dele. Abacuque 2:20. Graça e paz, meus irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês hoje uma mensagem inspirada na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, entre os versículos 7 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Esta é a palavra do Senhor e por ela damos graças a Deus. Convido os irmãos a um momento de oração. Pai amado, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado porque estamos juntos, porque agora podemos, Senhor, estar em comunhão contigo, em intimidade com o Senhor e ouvir a tua voz de perto. Que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, abrir a nossa mente para que possamos compreender a tua mensagem, que nosso coração esteja aberto para te receber e que nossas emoções, nossa vontade, Senhor Deus, esteja completamente inclinadas ao Senhor. Que possamos agora ter prazer em Ti e crescer em Ti. No nome de Jesus. Amém. Existe um tipo de doença que atinge as nossas igrejas chamado sedentarismo espiritual. A pessoa senta no banco da igreja, sai da igreja e não pratica nada daquilo que aprendeu ali dentro ou que leu na palavra de Deus. Parece muito o sedentarismo da origem principal da palavra, do termo médico, que leva a pensar numa pessoa que não pratica exercícios físicos e, consequentemente, está exposta a várias doenças, como infarto, AVC. E isso pode atingir a nossa espiritualidade. Mas Paulo nos exorta, da mesma forma que ele exortou Timóteo nessa carta, a nos exercitarmos pessoalmente na piedade. O que seria essa piedade? Piedade é um interesse sincero de agradar a Deus, inspirado pelo temor a Deus, temor pela sua santidade. É um respeito tão profundo, um bom temor, que busca a todo custo agradar aquele que se ama. E, portanto, busca viver uma vida de santificação, uma vida consagrada, separada para Deus, cooperando com o Espírito Santo e gerando um crescimento espiritual. Essa piedade é buscar agradar a Deus, cumprindo a sua vontade, se esforçando para isso. E essa palavra esforço é o que nos leva a refletir nessa mensagem, porque a piedade, primeiro, é um exercício, segundo, é pessoal e indissociável de cada um, porque a piedade está ligada à santidade. E o autor de Hebreus nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Paulo nos faz uma comparação com o exercício físico, dizendo que o exercício físico não é proveitoso. Eu não diria que Paulo tivesse o intuito de dizer de que a pessoa parasse de fazer exercícios. Mas quando ele compara com a piedade, o que essa piedade nos traz para a vida agora, para a vida futura, é muito maior que o exercício físico. Não é à toa que a vida cristã é comparada com esforço físico. Seja um atleta numa corrida, um soldado numa batalha. Uma coisa que a gente pode ter certeza que a vida cristã é andar, é se mexer, é avançar e não ficar parado. E a gente pode tomar alguns exemplos, algumas mensagens em relação
Há essa comparação com o exercício físico. Ora, para a gente praticar exercício físico de imediato, a gente precisa ter iniciativa. A gente tem que ter a coragem de sair do sofá. Para a gente praticar a piedade, a gente também precisa ter iniciativa e a vontade sincera, movida pelo Espírito, de dar o primeiro passo em direção a agradar a Deus, em direção à vida de santidade, a uma vida que honre ao Senhor. Esse primeiro passo, muitas vezes você acha que é impossível, mas na verdade é só o que o Espírito precisa para te ajudar, para nos ajudar a crescer em direção ao Senhor. Da mesma forma que você precisa de iniciativa para sair do sofá e fazer um exercício físico, você precisa da iniciativa para praticar a piedade. Segundo, você precisa ter uma preparação. Ninguém vai sair do seu sofá, ter iniciativa para vou fazer um exercício físico, vou sair aqui, subir um lance de escada e está resolvido. Não. Você sabe o que você vai fazer. Ou você vai para a academia, ou você faz uma caminhada por um determinado período, sabe quanto tempo tem que fazer. Você se programa. No exercício da piedade, a mesma coisa. Você tem que saber o que fazer. Nada mais importante do que a palavra para nos ensinar isso. E também outros livros de outras pessoas, o exemplo de outras pessoas piedosas na história e dos nossos irmãos na fé, aqueles que já andaram mais. Podemos ter exemplos a todo momento, porque a piedade é feita para homens. E não é somente para santos. Somos santos em Deus, mas não aquele santo na acepção de uma pessoa diferente do normal. A piedade é para mim e para você, salvos em Cristo Jesus. Santos, separados, diferentes. Nós somos de Deus. Já somos santos, mas precisamos também crescer nessa santidade. É para a pessoa salva, pessoa comum, mas que é habitada pelo Espírito Santo. O santo não é aquela pessoa especial, mística. Não. O santo é você. Aquele que tem o Espírito Santo dentro de você, que é selado no Espírito, aquele que é salvo pelo Senhor Jesus, aquele que é servo do Senhor Jesus, aquele que foi comprado por sangue. Esse é santo, santo para Deus. Porque nós fomos salvos para sermos santos e irrepreensíveis, diz Paulo aos Efésios. Ora, se precisamos nos programar, precisamos também ter disciplina. Aquele que pratica exercícios físicos tem que ter uma rotina, tem que ter uma disciplina, tem que chegar no seu local de caminhada e saber o quanto você vai, quantas voltas, quanto tempo você vai fazer. Se você vai para uma academia, você tem que saber os exercícios que tem que praticar. Se você vai fazer algum tipo de esporte, uma natação, uma corrida, por exemplo, você tem as metas para poder cumprir. E também, no exercício da piedade, precisamos ter disciplina. Precisamos colocar o nosso corpo, nossa mente e o nosso espírito no eixo, para que a gente possa ter perseverança. Não é fazer de qualquer jeito. A gente tem que ter metas definidas e um alvo definido. Paulo diz que precisamos esquecer do que para trás fica e avançar para o alvo. O alvo é Cristo. Sempre os olhos fixos nele. Como um atleta corre sabendo que tem que chegar no ponto de chegada. Como aquele que sai para caminhar sabe que quando der aquele tempo é a chegada. Como aquele que vai para a academia sabe que quando terminar a rotina de exercícios, chegou ao final. A piedade tem um fim e tem que ter disciplina para chegar nesse fim. E portanto já gera outro detalhe da perseverança. Quem faz exercício físico tem que perseverar. Primeiro, durante o exercício, para não parar. Porque o corpo reclama, a mente reclama, dizendo que aquilo dali não é bom, que o sofá é melhor. E a piedade é a mesma coisa. Vai dizer que a espiritualidade da gente, como a gente tá bom demais. Que ir além é difícil. Porque junto com a busca da santidade vem as provações. Mas a disciplina permite que a gente tenha perseverança nesse exercício. E não é só ter perseverança durante o exercício, mas em toda a vida. Porque não adianta a pessoa fazer um exercício físico um dia e nos outros dias não fazer nada. Não adianta praticar exercício no fim de semana e nos outros dias você levar uma vida desregrada. Da mesma forma, no exercício da piedade, precisamos continuar todo dia. E precisamos repetidamente ter iniciativa, ter uma programação, ter determinação. Precisamos ter constância. Também precisamos nos desafiar, porque aquele que faz exercícios físicos está sempre se desafiando, buscando ultrapassar limites, porque o corpo se acostuma com aquela rotina de sempre.
Aquele que vai para a academia aumenta o peso, aquele que corre quer atingir uma marca mais rápido, aquele que vai para a caminhada quer fazer uma caminhada um pouco mais prolongada, de uma forma com impacto diferente. O exercício da piedade é a mesma coisa, porque a gente atinge níveis de piedade, níveis de prática e de santidade, de busca ao do Senhor, mas a vida cristã é um crescimento. A gente precisa crescer em espiritualidade, não estagnar. Precisamos avançar e não ficarmos parados. Da mesma forma que praticar exercícios físicos traz proveito, podemos pensar em 3 pontos em que a piedade também pode trazer proveito para nós. Primeiro, o exercício físico muda os nossos hábitos para melhor. Nós, com o exercício físico, temos mais disposição física, nós temos um ânimo melhor, nós temos a concentração melhor, e a piedade traz para agora, nesta vida, já muito mais do que isso. Porque a espiritualidade que busca a Deus, que agrada a Deus, que teme a Deus e busca cumprir a sua vontade, exercitar-se nessa piedade, nos leva todos os dias a termos o fruto do Espírito, a termos alegria, paz, amor, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Permite que a gente tenha alegria de viver, permite que a gente tenha disposição para enfrentar as dificuldades sem titubear ou sem fraquejar. Da mesma forma, além da mudança dos nossos hábitos para melhor, o exercício físico também nos previne doenças. Previne que tenhamos um AVC, um derrame ou um infarto, mas o exercício da piedade vai mais além. Ela vai à raiz do nosso maior problema, que é o pecado. Muitos pecados ocorrem por preguiça espiritual, por sedentarismo espiritual. Mas aquele que se exercita na piedade, por tanto se exercitar, se enche do Espírito Santo. E o Espírito cheio vence a batalha contra a natureza de pecado que habita em nós. O pecado não tem chance. Vamos pecar? Vamos, porque somos pecadores até que chegamos à glória. Mas conseguimos batalhar e vencer esse pecado quando estamos com a musculatura espiritual forte. Imagine uma pessoa sedentária entrar num ringue de boxe, por exemplo. Não tem condições. Da mesma forma, aquele que é um sedentário espiritual diante da batalha espiritual que todo cristão precisa enfrentar, acaba cedendo. E o mais importante de tudo, praticar exercícios físicos prolonga a vida. Nós vemos isso, quem pratica exercícios tem uma vida regrada, tem uma longevidade maior. Mas aquele que pratica a piedade, que busca agradar a Deus, cumprindo sua vontade, buscando a santificação, esse não só tem uma longa vida, mas essa vida que a gente vai ter é a vida eterna. Não digo que a piedade por obras vai conquistar a vida eterna, mas nos deixa mais perto dessa vida eterna, porque nos enche de esperança do que teremos lá, e também permite que a gente viva essa vida eterna agora, porque a piedade, ela é um selo, uma amostra vinda com o Espírito Santo do que virá depois. É o futuro já hoje, é a presença do Pai conosco agora, é Cristo Jesus em nosso coração, é o Espírito nos enchendo. Isso nos viria só no futuro, na volta de Cristo, mas não. A piedade permite que a gente viva isso hoje. Fiel é a palavra e é digna de aceitação. Reflitamos quanto à nossa necessidade de sermos piedosos e de nos exercitarmos nisso. A gente não pode parar. A vida cristã é uma caminhada e a gente vai andar até o fim. Deus nos abençoe. Mestre, quero ser um discípulo
seja mestre, quero ser um discípulo teu. Quero ser um discípulo teu. Eu quero ser um novo ser. Eu quero estar aonde estás, mestre. Quero ser um discípulo teu. Quero ser um discípulo Irmãos e irmãs, amados e amadas pelo Senhor Jesus, chegou o momento tão importante como aquele que foi reservado para a mensagem neste dia de adoração ao nosso Deus. Estou falando do momento do ofertório, e ele se justifica pelo seguinte fato: não conheço igreja que possa subsistir sem que façamos em prol da mesma o exercício de adoração, com participação dos nossos bens e recursos que vieram da parte de Deus e que chegam e estão disponíveis em nossas mãos. A igreja Cafarnaum não está fora desse rol de carência das igrejas de um modo geral. Assim, eu os convoco e também as convoco para adorar ao nosso Deus, ofertando ou devolvendo seus dízimos ou parte deles para nosso trabalho realizado em nossa paróquia. Lembrem-se
que os bens que você hoje desfruta não são seus e você nada levará para a eternidade. Sinta o prazer em colaborar com a influência de almas para o reino do Senhor Jesus. Você poderá também contribuir fazendo um depósito utilizando a ferramenta Pix. E o nosso Pix tem a sua chave exibida neste momento e justifico que se trata do nosso e-mail cafarnaumrecife@gmail.com. Desde já desfrute da bênção da ajuda que você libera, que vale muito mais que a bênção que você tem ao receber. E não esqueça que tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos. Versículo de 1 Crônicas, capítulo 29, é o 14, na segunda parte. Deus os abençoe em tudo. Amém. Esta Eucaristia celebraremos com intenções e votos, as quais apresentaremos a seguir.
tendo cada família separado a sua porção de pão e o seu pouco de vinho, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor com as seguintes palavras. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isto em memória minha. E depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, lhes entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Agora digamos as 3 frases que sempre assim procedemos quando celebramos a ceia. A tua morte, Senhor, nós anunciamos. A tua ressurreição nós proclamamos. E a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. Aqui te apresentamos a oferta de nós mesmos e humildemente suplicamos que aceite este nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes abençoar e santificar com teu Espírito Santo a este pão e vinho, para que nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda a honra e glória a ti, ó Pai onipotente, por séculos sem fim. Amém. E agora, de mãos aclamando aos céus, nós vamos orar como assim ensinou o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora você, com o seu pão que você separou e que já está consagrado mediante as palavras ditas anteriormente, nós partimos o pão e afirmamos que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E agora, simbolizando o vinho em porção individual que você separou, nós também afirmamos que esse vinho é o sangue de Cristo.
E todos juntos poderíamos dizer assim: pois nós, embora tantos em nossas casas, somos um só corpo. Saudemo-nos uns aos outros com o abraço fraternal do nosso Senhor Jesus Cristo. E logo após, tome do seu pão e do seu vinho, pois os mesmos já estão consagrados pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém. E agora, rebanho do povo de Deus, que são vocês, recebam a bênção final. Que o amor de Deus os tome. Que o Senhor Jesus seja elevado em suas vidas como seu maior alvo. Que as doces consolações do Espírito Santo vos contemple. E não se esqueçam, Deus é convosco. Por isso não temam, não tenham medo, não se apavorem. Ele é o seu Deus. Ele te dará força e os ajudará e os protegerá com a sua forte mão. Glórias ao grande eu sou. Aleluias. Amém. Ide, na paz de Cristo, sede fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra